Hoje nós vamos falar sobre a última etapa da disciplina do estágio supervisionado da licenciatura em matemática, quando vamos retomar alguns conteúdos que foram discutidos ao longo da disciplina, com vistas a gente observar, tratar, finalizar o relatório final de estágio de vocês. Bom, então os objetivos dessa etapa é compreender melhor as narrativas e o método autobiográfico numa proposta de reflexão crítica sobre o desenvolvimento no estágio e fazer uma avaliação do estágio e a elaboração do relatório final. Então a gente viu ao longo da disciplina, lá no começo da disciplina, sobre a importância de ser um professor reflexivo e como essa reflexão vai interferir nas práticas pedagógicas. Então, a prática docente, ela tem muito vínculo com as nossas vivências anteriores como alunos. Alunos da educação básica, alunos do ensino superior. Nós vivenciamos anos e anos de prática docente. Essas práticas docentes que vivenciamos enquanto alunos, como isso é visto por nós, como isso vai ser levado como futuros professores, né? Então, vocês precisam pensar, devem ter pensado, feita essa reflexão sobre essa prática docente que são oriundas de vivências anteriores. Como é que era o bom professor que vocês gostavam mais? Como é que era um professor que não conseguia cativar a atenção de vocês, o interesse de vocês? Como vocês pensam essa prática docente daquele bom professor ou daquele professor que tinha maior dificuldade, como isso interfere na escolha de vocês para um curso de formação de professores. E a reflexão sobre essa prática docente a partir do estágio que vocês fizeram nesse semestre. Então, nesse estágio, nessa escola que vocês vivenciaram, que vocês viram 100 horas de aula, o que vocês viram nessa escola, dessa prática do professor, a prática da gestão da escola e como isso influenciou vocês? O projeto político-pedagógico, a gente já tinha falado também ao longo da disciplina, dessa importância do projeto político-pedagógico dentro da escola. O projeto político-pedagógico, ele dá o retrato da escola, né? Diz as características da escola, as características físicas, mas também as características de metas da escola. Para que essa escola? Quais são os objetivos? Qual é a missão? Qual é a tarefa que essa escola se propõe a atuar, se propõe a agir naquela comunidade? Quais são as características da comunidade no entorno da escola, dos alunos? Quais são os requisitos, os pré-requisitos que esses alunos têm? Como é que eles têm se saído em diferentes avaliações, nas avaliações internas, nas avaliações externas? Quais são as disciplinas com mais dificuldade dentro da escola? Então, um bom projeto político-pedagógico, ele é construído de uma maneira coletiva na escola, envolvendo alunos, envolvendo funcionários, envolvendo professores, envolvendo comunidade, e vai tratar de questões sobre essa natureza. Será que vocês conseguiram ler o projeto político-pedagógico da escola em que vocês estagiaram? Se não conseguiram, a gente fez uma proposta no começo da disciplina, para que vocês fizessem algumas entrevistas, que vocês fizessem algumas perguntas para professores, para os alunos, para os funcionários, para a gestão, de como é essa escola, para vocês construírem essa ideia de como é a escola em que vocês estagiaram. Vocês viram algumas tendências em educação matemática, sobre resolução de problemas, sobre modelagem matemática, tecnologias digitais da informação e comunicação, etnomatemática, jogos e materiais manipulativos. Vocês trataram um pouco, viram um pouco sobre essas tendências em educação matemática. Vocês tiveram a oportunidade de fazer alguma aula, de reger alguma aula com alguma dessas atividades? É hora de começar a pensar nisso para vocês colocarem no relatório de estágio de vocês. Viram também sobre história da matemática, né? Essa visão geral da história, do desenvolvimento dos principais conceitos matemáticos,
Viram sobre história da matemática na sala de aula, sua função. Vocês usaram história da matemática em alguma aula que vocês ministraram ao longo do estágio? Foi possível fazer isso? Viram alguma aula em que o professor da matemática da escola em que vocês estagiam fez atividades relacionadas com a história da matemática? Tudo isso vocês vão trazer para o relatório de estágio de vocês. Viram também a divulgação científica nas ideias, tanto da história da matemática, como na ideia da tendências da matemática, no projeto da escola. Tudo isso pode ter um pouco dessa alfabetização da divulgação científica que a gente estudou também ao longo da disciplina. Bom, e a pesquisa autobiográfica? Essa pesquisa de vocês refletindo sobre as atividades ao longo do estágio e fazendo vínculo com vocês estudantes lá da educação básica. Sempre que a gente tratava desse assunto, eu pedia para vocês, olha, deixem anotado, porque vocês podem usar isso no relatório final do estágio. Então, a leitura proposta, o artigo proposto para vocês é que vocês vejam como essas narrativas, como essas memórias autobiográficas podem ser utilizadas na reflexão do professor ou do futuro professor. Então, no relatório final de estágio, vocês vão ter que escrever uma introdução, onde vocês podem trazer essa discussão dessa autorreflexão, né? Como vocês pensam, vivenciaram as atividades enquanto alunos da educação básica, enquanto alunos que estão estagiando para um curso de licenciatura em matemática. Então, nessa introdução, é bastante razoável que vocês apresentem um pouco de vocês, por que dessa escolha pelo curso de licenciatura em matemática e o que vocês se lembram das vivências anteriores de vocês enquanto alunos, enquanto escola que vocês já estudaram, professores que já passaram pela vida de vocês. Depois vocês precisam fazer uma apresentação da escola em que vocês estagiaram. Como era essa escola? Né? O projeto político-pedagógico que vocês leram, ou se não leram, das entrevistas que vocês fizeram sobre a qualidade dessa escola, alguns indicadores de qualidade que também a gente discutiu ao longo da disciplina, estavam presentes, não estavam presentes, como é que era o convívio dentro da escola, entre os alunos, entre alunos e funcionários, entre alunos e professores. Faça uma apresentação dessa escola. Conseguiram encontrar índices sobre avaliações internas ou avaliações externas, ou no projeto político-pedagógico, ou junto à gestão da escola? Apresentem, escrevam sobre isso na parte de apresentação da escola. Depois, atividades desenvolvidas por vocês ao longo do estágio. Pode ser que vocês tenham sido autorizados a ministrar alguma aula, apresentar alguma aula para os alunos daquela escola. Talvez não tenham apresentado, tenham feito regência. Talvez vocês tenham feito uma participação mais ativa, vocês planejaram alguma atividade, mas foi o professor da disciplina que apresentou aquela atividade que vocês planejaram. Quais atividades vocês desenvolveram? Essas atividades vocês vão descrever no relatório de estágio. Essas atividades elas incluem desde da pesquisa sobre o projeto político-pedagógico até mesmo as atividades de regência, de participação, da sala de aula de vocês, onde vocês estagiaram. Tentem observar o currículo, né? Esse currículo, aquela aula ela está relacionada com alguma competência prevista lá na BNCC ou alguma indicação do currículo da cidade, do estado. Faça essa ligação com a parte curricular também, com os textos que vocês leram de tendências de história de matemática, para subsidiar essa escrita do relatório final de estágio. No final, vocês devem apresentar alguns comentários e conclusão. O que são os comentários e a conclusão? Vocês precisam fazer o vínculo com os artigos, diversos artigos que vocês leram. Tentem fazer o vínculo com alguns dos artigos que tenham relação com as atividades que vocês escolheram desenvolver. Como é que vocês veem, o que a literatura falava sobre isso, o que na prática vocês vivenciaram enquanto estagiários? E que conclusão vocês podem
oferecer sobre o estágio que vocês participaram. Como foram as atividades, como é que foi essa relação com a disciplina de estágio, com as atividades que vocês desenvolveram lá na escola. Sempre que vocês citarem alguém, algum trabalho de algum autor, não esqueçam de incluir nas referências bibliográficas. Elas são importantes para que você tenha essa indicação para quem está lendo, para o leitor do seu relatório final de estágio e também para você. No futuro, enquanto professor, você sempre pode voltar lá naquele relatório final de estágio e ver, eu já falei sobre isso, eu já pensei sobre isso antes, e o autor está lá referendado. O relatório final de estágio, esse modelo do relatório final de estágio, ele tem algumas normas da BNT que vocês precisam estar preocupados e atentos, e ele está disponível na plataforma AVA do curso de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito na escola, nessa prática do cotidiano escolar, que vocês possam escrever sobre isso, trabalhar sobre isso, ao longo do futuro de vocês como professores, futuros professores de matemática. Desejo bons estudos e muito sucesso para vocês.